favoritismo diminuiu muito. Tem uma coisa que tá acontecendo, tá? E só o estádio. Eu quero fazer uma pergunta. Só o estádio te dá essa luz. Eu Nem só o estádio vota, tá? Claro que não, mas o Interior estádio, vota também, né? mas o estádio é um recorte melhor que a rede social. Não, claro que é. Melhor que a rede social. Não, isso eu concordo plenamente. Ainda mais quando não tá lotado, que daí Exato. vai o sócio, não vai Então pagar eu o prestei ingresso bastante pra ver atenção, o Bragantino Horácio estava e comigo, o Horácio ficou 5 horas grudado em mim. Sim, eu tenho uma relação melhor com ele do que contigo no jogo de futebol. Gosto mais, inclusive, de trabalho Contigo, com no caso, o Luiz Magno, que é um narrador, né? Não, locutor esportivo, me respeite. O estádio tava com uma fala estranha. Vocês ficaram torcendo pro Grêmio ou secando o Grêmio no domingo lá, gente? Não, vendo o interessa, jogo. tá. Vendo o jogo. Não deu nem tempo. O Inter ganhou de 1-0 do Bragantino e tinha até solicitei a Ana para dar um recado ali no jogo e tinha um murmurinho. O Inter ganhou por 1-0 e tinha murmurinho. Tinha aquela coisa meio rançosa. Mas é o contexto. Em 3/4 do jogo, o estádio ficou silencioso. Ou sabe que é o burburinho aqui, ganhando por 1-0. Eu tenho achado o Beira-Rio silencioso. Muito silencioso. Muito silencioso. Ganhando por 1-0. E aí a gente vai. Ana pega os registros. Falando que era fim de feira e eu concordo totalmente. Ana vai pegar o registro e os caras dizendo: pô, não tá legal, vamos lá. O Inter ganhou de 1-0. O Inter ganhou de 1-0 de um postulante ao título, mais postulante naquele momento. É um time muito intenso, muito forte. Baixou as linhas porque é assim que tu tira o Bragantino do jogo. O Flamengo, o grande Flamengo do Tite, com todo o poder para ganhar do Bragantino, tira um atacante para botar um volante. E ainda se manteve equilibrado o jogo. E ainda se manteve equilibrado o jogo, mas para conter a gurizada do Bragantino, teve que botar um volante no lugar de um atacante no intervalo. Tá? No intervalo. E trocar o lateral que já tinha tomado uma roda Exatamente. do lado esquerdo do Bragantino. Tirou o espaço do Bragantino, venceu por 1-0 e tinha burburinho. Porque tem que jogar, tem que atacar, porque o Inter não ataca, Um jogo estratégico, onde às vezes tu precisa fazer isso. O que eu quero dizer, quando o Kudê foi anunciado, o Kudê não foi aplaudido. O Kudê não foi aplaudido. Não, teve aplauso, já teve muito mais aplauso. Ficou um misto assim e aplausos tímidos com indiferença. Isso. É como tu aplaude o Hugo Malo. É o fim de tarde. Depois, Tá? acho que eu fiz um jogo no Beira-Rio no pós-classificação contra o River Plate, que o aplauso ao Cudê se equivaleu ao Fernandão, praticamente. Tá, vocês entenderam. Sim, entendi. Era mais ruído e mais intenso. Isso que está relatando o Guimarães nos leva a pensar o Hoje... seguinte, o cara que há 40 dias, 50 dias, 60% no primeiro turno. O cara que há 50 dias era cabo eleitoral, Isso. hoje ele gera um sentimento de indiferença. Isso. Eu acho que isso é a prova que as coisas mudam. E sobre esse comportamento, eu ouso fazer duas leituras. Uma delas é o seguinte: o Inter vencia por 1-0 o Bragantino. O torcedor, ele ainda leva em consideração, e eu acho isso um erro, mas tá bem, não respondo pela opinião de ninguém, só pela minha. O torcedor ainda acha que o Bragantino é o Bragantino das antigas. E que não interessa que é Red Bull, não interessa que tá em quinto, sexto, quarto, tem que patrolar esses caras porque eles são um time pequeno. Ele merece ficar mais 20 anos sem ganhar um título importante. O Bragantino ele pode ser um clube muito menor, mas o time tem que jogar estrategicamente. Esse é um ponto. O aplauso e a manifestação foi antes da bola rolar. Foi antes da bola rolar. Tá bem. Não, mas eu tô dizendo, eu não tô avaliando. É que durante com 1-0 também tinha eu não tô avaliando mais o aplauso ou vai ao Cudê. Eu tô avaliando o murmurinho do jogo que o Guimarães relatou que a torcida estava estranha, tá? E acho que aí tem o segundo motivo, que na verdade é o primeiro, é o principal e é aquilo que para mim resume 90% de toda essa situação. São os 12 anos sem título, gente. É isso. E aí tem um ponto importante, tá? Um ponto importante. Hoje, sim, é o que eu penso, pelo menos, dentro de um olhar do torcedor, Kudê significa Barcelos. Se o torcedor está ou vaiando, ou de ranço, ou aplaudindo timidamente, ou xarope, eu acho que esse é o adjetivo para classificar o Beira-Rio no domingo, xarope. Tava xaropinho, sabe xaropinho? Xaropinho. E hoje eu vejo que essa opinião pública considera Kudê
igual a Barcelos. Tu Eu sabe depois que- Eu vejo dessa forma. se o Inter perdesse o jogo para o Bragantino, não teríamos nenhum protesto no Beira-Rio. Protesto aqueles intensos, fortes, porque a Popular apoia o Barcelos. E se a Popular apoia o Barcelos, ela não ia protestar contra a gestão Isso que é era o verdade. Barcelos. É. Então por isso que Não, tá não é só Popular. Eu tô para dizer que eu vi no lançamento do Barcelos o Capitinga da Nação Independente, estava o Carlos Moisés, que é da camisa 12. As torcidas estão com o Barcelos. É que tem Geralmente muita... quem rege essas manifestações de protesto, a festa também, são as torcidas. A Popular Verdade. é muito forte. Mas com todo respeito às torcidas, eu achei elas bem mais silenciosas do que o normal. Mas é que Eu a achei- silêncio é uma Eu achei coisa, a que elas- outra é a vaia. Eu achei que o barulho vinha das torcidas, principalmente da Popular. Eu Mas aí é o que achei. tá vivendo Barulho o sim, clube. mas era um barulho menor. Eu Eu achei que o resto do estádio, por exemplo, não entrou Mas tá não, vivendo vários, isso. vários gritos. O clube tá gol vivendo foi um gol isso. silencioso, não teve aquela vibração. O mercado, em vários momentos, pediu o apoio É. da galera. Sim, Chamava- cara. Isso, O Inter exatamente. defendendo, o mercado pegou, ele É. tirou uma bola e começou a tá aí, porra. Vai. O Bragantino trocando passe e era ranço. Não, vai aos Gente, caras tem para duas coisas estabilizar. Por que o confirmaram. Valência não vibrou, hein? Ah, ele é assim. Ele é É? assim. O gol não foi... Tava brabinho. Não. Ele Eu é tô assim. pra dizer que eu acho que ele já estava sentindo O a gol perna. teve menos vibração do que outros ele gols é marcados. assim. Muito menos. Isso aí eu vou insistir. Ele é assim. Ele É. joga com vontade, mas ele não é um cara de muita vibração, não. Às vezes ele sorri, às vezes reclama com o árbitro, mas ele não é muito sanguíneo em manifestações Mas se o time fora tá a bola. para cima, ele vai. Ele sempre comemora, às vezes, meio parado, e não tem problema, tá? Cada um Mas faz... se o time É. tá para cima, ele vai. Mas ele é normalmente assim. Até No segundo Equador ele tempo, é assim. três jogadores vibraram muito. Rocher, Sempre é o mercado. Mercado É, cara. e Johnny. Isso. Esses Johnny. Esses três foram os jogadores mais vibrantes do três. time. Exatamente. Não à toa, na minha opinião, junto com o Enner, que saiu no intervalo, os três melhores jogadores em campo. Esses jogadores estavam competindo realmente. Eu acho que estrategicamente o Inter competiu, tá? Mas essa vibração, dessa vez, ela não contagiou. Mas, assim, mas o que a gente falou, foram dois aspectos que a gente falou no ano e eram assim, muito óbvios que eles iriam acontecer e eles confirmaram. O primeiro deles, o Inter tá apostando tudo na Libertadores. Tudo. Recursos, empolgação, a própria imprensa, todo mundo tá apostando tudo na Libertadores. É possível o Inter ser campeão. E aí veio o segundo aspecto. Se não acontecer isso, vai ser uma melancolia até o final do ano. Vou fazer uma pergunta. Está melancólico o ambiente do Inter. Pela eleição, pelos 12 anos sem títulos, como disse o Cristiano, pela decepção na Libertadores, por agora não ter mais nada para fazer no Brasileiro. É. Então isso se reflete na torcida, se reflete no Eduardo Cudê, já vi algumas vezes ele assim. Então a gente tá vendo exatamente como as coisas iriam acontecer. E elas vão até a temporada terminar.